Palavra do Senhor no livro de Esther, capítulo 5. Nós vamos ler até o versículo 3. Esther, capítulo 5, versículo 3. Até o versículo 3. Amém, irmãos? Esther, capítulo 5, versículo 1 ou 3. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esther se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Esther? Ou qual a sua petição? Até metade do reino se te dará. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, mais uma vez estamos diante da Tua palavra. Senhor, visita nosso coração. Senhor, fala conosco. Mostra-nos, Senhor, o Teu projeto de salvação. Oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode sentar. Meus irmãos, a história de vida da rainha Esther, muito conhecida, ela representa a história da vida da igreja, o caminhar da igreja. Esther estava em um reino que não era o seu, estava ali cativa, né? O povo de Israel estava cativo e vivia sob o domínio de um outro rei. Até que houve um momento em que as mulheres foram apresentadas ao rei para que o rei pudesse escolher uma. E a palavra nos fala que Esther, ela era muito bela, e o rei, Esther achou graça diante do rei, e foi a escolhida. Meus irmãos, assim é a vida da igreja. Estamos num reino que não nos pertence. Não somos deste reino, não somos deste mundo. O nosso reino é o reino eterno, ao lado do nosso Deus, o nosso Rei. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Estamos como que cativos aqui, nesse reino, mas nós aguardamos o dia em que nós seremos resgatados para voltar ao lugar que nos pertence, ao lugar que está preparado para nós, como o Senhor Jesus disse, como a palavra de Deus tem dito, num reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Esse é o nosso lugar. O nosso anseio é ir para lá. Mas a palavra nos fala que a rainha Esther, ela achou graça diante do rei. Meus irmãos, a igreja, ela tem achado graça diante de Deus, o nosso rei. Não estamos falando de um rei deste mundo, de um reino passageiro. Estamos falando de um rei eterno, o Criador de todas as coisas. A igreja tem achado graça diante dos olhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Naquele período em que a rainha Esther vivia e que retrata a palavra de Deus, havia uma condenação de morte sobre todos os judeus que viviam ali naquele reino. Amã, né, que era ali um homem perverso, havia sido engrandecido pelo rei, e Amã tramou a morte de todos os judeus. Então havia essa condenação de morte para os judeus, inclusive para a rainha Esther.
que também era judia. Meus irmãos, o homem, nesse mundo, ele está sob uma condenação de morte. Está sob uma condenação de morte. Também nós estávamos, a igreja do Senhor também estava debaixo dessa condenação. Mas o Senhor Jesus nos livrou dessa condenação. Quando assumiu essa culpa, quando assumiu essa condenação em nosso lugar. E a palavra de Deus nos fala que Jesus, ele cravou a promissória, a duplicata, que era contra nós. Ele cravou na cruz do Calvário. Então a condenação que era contra nós foi rasgada. O decreto que era contra nós foi rasgado pelo Senhor Jesus quando subiu à cruz do Calvário e ali ofereceu a sua vida no lugar da nossa vida. A condenação era nossa, mas Jesus assumiu o nosso lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Havia uma condenação de morte sobre a vida dos judeus naquela época. E a rainha Esther convoca, então, o povo a orar a Deus, a jejuar, para que ela pudesse chegar diante do rei naquela época. Do rei deste mundo, de um reino passageiro. Hoje, a igreja tem o direito de chegar diante de Deus. Esther, naquela época, ela não podia chegar diante do rei naquele dia. Ela não tinha esse direito. Mas o Senhor Jesus deu esse direito à sua igreja. Hoje nós não temos mais intermediários. Nós podemos falar diretamente com o nosso rei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque através do seu sacrifício, o véu foi rasgado. Aquilo que nos separava do nosso rei, nos separava do nosso Deus, foi rasgado na morte do Senhor Jesus. E nós temos hoje todo o direito de chegar diante de Deus através do sangue do Senhor Jesus. A palavra nos fala que nós temos a ousadia de chegar diante de Deus. Ser ousado é fazer aquilo pelo qual nós não estamos habilitados ou nós não estamos autorizados a fazer. Mas com ousadia nós chegamos diante de Deus através do sangue do Senhor Jesus. Mas Esther, ela não podia chegar diante do rei daquele momento para interceder pelo povo e até mesmo pela sua vida. Hoje nós livremente intercedemos a Deus pela nossa vida, pelo nosso povo, pela nossa nação. Todas as quartas-feiras nós estamos aqui intercedendo ao Senhor. Sem intermediários, nós podemos chegar diante do nosso Deus. E Esther, então, depois daquele preparo, porque ela não podia, então ela faz um preparo, todo o povo faz um preparo, faz um jejum, né? E diante daquela situação, Esther, então, ela se propõe a chegar diante do rei, temendo pela sua vida. Temendo pela sua vida. Ela não podia, e se ela chegasse, ela poderia ser morta. Meus irmãos, assim é a vida do homem em pecado. Quando nós estamos em pecado, se nós chegarmos diante de Deus sem clamarmos, sem a cobertura do sangue do Senhor Jesus, nós corremos riscos de ser consumidos pelo Senhor. A palavra de Deus nos fala que se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Porque na nossa condição de pecador, ela nos fala que o salário do pecado é a morte. Mas quando nós clamamos pelo poder do sangue do Senhor Jesus para nos purificar, para nos libertar do nosso pecado, a partir daí nós temos direito de chegar diante de Deus. E Deus ouve as nossas orações, as nossas súplicas. A rainha, então, depois daquele preparo, ela chega diante do rei. E o rei aceita a sua presença ali. Ela nos fala que naquele momento a rainha Esther achou graça diante do rei, aos olhos do rei. E o rei aceita, né, e faz essa pergunta à rainha. Então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Esther, ou qual a sua petição? Até metade do reino se te dará. Meus irmãos,
Hoje nós estamos não diante de um rei passageiro, nós estamos diante de um rei eterno. Estamos diante do nosso Deus, que tem todo o poder, Criador dos céus, da terra, do universo, tudo está em suas mãos. E Deus tem uma pergunta para nós: o que é que nós queremos? Meu irmão, quando você chega na presença de Deus, o que você quer de Deus? O que é que queres? Se você está em condição, se você está liberto, remido pelo poder do sangue do Senhor Jesus, você pode fazer a Deus as suas petições. O próprio Senhor Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á. E o Rei Eterno está nos fazendo uma pergunta nessa manhã: o que é que queres? O que é que queres? Você tem todo o direito hoje de falar a Deus o que é que você quer. O que você quer para a sua vida hoje? Nós podemos pedir todas as coisas, porque estamos diante daquele que tem o poder sobre todas as coisas. Podemos pedir bens materiais, e Deus é poderoso para nos dar. Podemos pedir saúde, e Deus é poderoso para nos curar. Mas muito mais, podemos pedir salvação, podemos pedir vida eterna, e Deus, Ele é o dono da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos dará salvação, Ele nos dará vida eterna. O que é que queres? O que tem valor para você? Se você está diante de Deus, podendo pedir as coisas de maior valor para a sua vida, o que você vai pedir? Um bem material que passará? Ou você vai pedir a vida eterna que dura eternamente? O que você vai pedir a Deus? Davi, certa vez, ele disse: uma coisa pedi ao Senhor. Se você pudesse pedir somente uma coisa a Deus, o que você pediria? Quando Deus chega diante de nós, fala: o que é que queres? Ou melhor, quando nós chegamos diante de Deus e Deus diz: o que é que queres? Nós podemos pedir todas as coisas. A palavra nos fala que até metade do reino se te dará. Deus, Ele é Deus sobre todas as coisas. O que você quer? E o rei também faz outra pergunta à rainha: o que é que tens? Meus irmãos, Deus nos conhece. Deus, Ele sabe da nossa dor, da nossa angústia, das nossas frustrações, das nossas tristezas. Deus nos conhece. Mas Ele quer ouvir de nós: o que é que tens? O que é que está te incomodando nesse momento? O que é que você precisa para estar alegre na presença de Deus? Deus sabe. Davi fala que antes que há em mim palavras, o Senhor já conhece o meu pensamento. Mas Ele quer ouvir de nós. Isso demonstra a nossa condição de servos, de humildes diante de Deus. Deus quer ouvir de cada um de nós: o que é que nós temos? O que é que tens? Não é que está te trazendo tristeza, que está te trazendo amargura? Deus já sabe. Mas fala para Deus nesse momento: o que é que tens? Senhor, a minha dor está nisto. Senhor, a minha angústia está nessa situação. A minha tristeza é por causa disso. Fala com o Senhor. O que é que tens? E agora o rei fala para Esther o que ela poderia pedir. Até metade do reino se te dará. Por que o rei não poderia dar o reino todo? E hoje Deus, quando Ele fala para a sua igreja, aquela que achou graça diante dEle, fala para a sua igreja: até metade do reino se te dará. O que Deus quer dizer com isso? Deus quer dizer que hoje nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo. A igreja é co-herdeira com Jesus. O reino eterno, ele é naturalmente do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é o Filho unigênito. Mas quando Jesus vem a esse mundo,
e entrega a sua vida por nós, e nós cremos no Senhor Jesus, a palavra nos fala que nós fomos adotados como filhos. Deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus, co-herdeiros com Jesus Cristo. Então nós podemos ter a metade do reino, porque a outra metade, o Senhor Jesus é herdeiro, nós somos co-herdeiros, até metade de algo que é eterno. Como que nós vamos mensurar a metade de algo eterno? Nós estamos limitados a tempo, a quantidade, estamos limitados. Mas o que nos aguarda não tem limite. Essa vida que nos aguarda não tem limite, é eterna. Até metade se nos dará. E como nós podemos mensurar a metade da eternidade? Não tem como. A metade de uma eternidade também é eternidade. É isso que Deus tem preparado para nós. Deus tem preparado para nós uma vida eterna. E se nós podemos pedir a Deus vida eterna, o que nós vamos pedir? Vamos pedir algo passageiro? Vamos pedir bens materiais? Riquezas, glórias neste mundo? O que nós vamos pedir a Deus? Deus está dizendo, você pode pedir a eternidade, mas é uma escolha nossa. Se eu quiser pedir bens materiais, Deus pode me dar, Ele é poderoso para isso. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas Deus nos dá um conselho. Deus diz assim, o Senhor Jesus diz assim em sua parábola, ajuntai tesouro no céu. Então, tesouro aqui na terra, os ladrões roubam. Se você tem um carro do ano, você tem que fazer seguro, você está preocupado porque os ladrões roubam. Se você tem uma casa boa, você tem que colocar ali as cercas, os alarmes, fazer seguro, porque os ladrões minam e roubam. E se você tem um bem, a traça corrói, a ferrugem corrói. Neste mundo tudo é passageiro e Jesus nos dá um conselho, ajuntai tesouro no céu. Como ajuntar tesouro no céu? Como fazer isso? Ajuntar tesouro na terra nós sabemos, nós trabalhamos, nós guardamos, poupamos. Lá na frente nós vamos ter um tesouro, mas um tesouro passageiro. E o tesouro eterno, ajuntai tesouro no céu. Como fazer isso? Cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus. Andando segundo a sua vontade. Nós estaremos juntando tesouro no céu. Até metade do reino se nos dará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A eternidade nos aguarda, irmãos. Para aqueles que têm andado segundo a vontade do Senhor, que têm andado segundo os seus mandamentos, esses herdarão a eternidade. E Deus nos fez co-herdeiros com Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos louvar a esse Deus que tirou de nós essa condenação que havia e nos aceitou na sua presença. E que hoje tem feito essa pergunta para nós. O que nós queremos? O que nós temos? Até metade do reino se nos dará. Meu irmão, peça para o Senhor algo que tem valor eterno. Peça para o Senhor salvação. Que a nossa oração seja, Senhor, nos mantenha na sua presença. Nos ajuda a caminhar firmes para essa eternidade. E o Senhor nos abençoará dessa maneira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus.